O que dirige a sua vida? Eu acho que a gente já começou trazendo alguns assuntos bem profundos, né? Que faz a gente pensar, refletir sobre a nossa vida. E para mim esse tema ele é, assim como qualquer outro que vai ser falado aqui, de fundamental importância, né? Porque dependendo de o que você entende sobre o teu propósito, você vai dirigir a tua vida, tuas ações, tuas escolhas, o teu tempo, o teu recurso, baseado naquilo que você acredita ser o teu propósito, o teu objetivo. E todo mundo é dirigido por algo. Todo mundo ele é guiado, dirigido por algo e às vezes até por alguém, né? Todos nós temos uma direção na vida e crendo, né, que a gente está no caminho correto, crendo que a gente está sendo dirigido corretamente para chegar ao propósito, a gente acaba fazendo a nossa agenda. A nossa agenda é baseada naquilo que a gente acredita, né? A nossa prioridade, né? O nosso tempo e aquilo que a gente não mede esforços é baseado exatamente no propósito que nós temos. E um exemplo que eu acho, que eu pensei, né? Achei interessante, acho que até pode passar aí, por favor. Isso eu acabei de falar, né? Todos os nossos dias são guiados por uma direção, né? O próximo slide é uma relação que eu queria falar para fazer você pensar sobre isso, né? Tá dando para enxergar? Para onde nós vamos, né? Eu não sei aqui quem tem o costume de, final do ano, fazer a sua lista de promessas. Alguém já fez isso aqui? Caramba, achei que seria todo mundo, né? Alguma vez na vida eu também, né? Robinho fez mesmo, fez 2 vezes. A gente tem costume, né? Normalmente as pessoas têm costume de chegar no final do ano e fazer as suas promessas para o ano que vai seguir. E normalmente a gente vai traçando os objetivos mais assim, né? Algumas vezes quase que inalcançável por causa da quantidade de objetivos que a gente tem, né? Uns, né, querem emagrecer, outros querem começar. Eu falei nada? Você está se acusando, brother. Se emagrecer até saudavelmente, né, que eu digo. Que às vezes tem gente que quer emagrecer e faz isso de forma bem desregulada, né? Mas emagrecer, começar a fazer atividade física, economizar dinheiro, dormir melhor, aí os pais e mães, então, curtem muito essa. Viajar mais, né? Talvez viajar mais. Que dependendo da viagem, não é uma viagem para curtir, para descansar, às vezes é para trabalhar. Falar inglês. Alguém já teve esse objetivo na vida? Alguém já cumpriu esse objetivo? Se desenvolver bem profissionalmente, às vezes é um objetivo que você tem. E às vezes tem objetivos espirituais também, né? Quero me conectar com Deus, quero ter mais tempo, né, para conhecer o meu Senhor, né, o meu Criador, né? Outros têm objetivos de casar, enfim, são inúmeros objetivos que normalmente a gente traça no final do ano e, dependendo daquilo que a gente almejar, a gente vai ordenar os nossos dias numa direção. Essa direção busca alcançar esse propósito, esse objetivo. Para aqueles que querem emagrecer, né, a maioria das suas escolhas vão envolver aquilo que você vai comer e aquilo que você também vai deixar de comer. Muitas das vezes, quando a gente tem um objetivo muito claro, a maioria das nossas escolhas que vai determinar se a gente vai chegar ou não nesse objetivo são as coisas que a gente renuncia. Isso é muito normal de acontecer. Por isso que, quando a gente vê que tem gente que tem muita clareza de onde quer chegar, a pessoa se torna até chata.
Não é assim que acontece? Meu Deus, ele não para, meu Deus, ele só fala disso, meu Deus, ele é muito decidido, tá? Até incomoda quem é mais, né, relaxado, igual o Filipinho aqui da peça, né? Fala, deixa a vida, e a vida é isso mesmo, e segue e tal. Então, normalmente a gente direciona todos os nossos esforços nessa direção para alcançar esse propósito, esse objetivo. E o seu final, o final, né, do seu ano, vai depender de como que você direcionou todos os seus dias, os seus meses, e aí a resposta vai chegar lá no final do ano. Se você emagreceu, se você começou a falar inglês, se você casou, né, se você conquistou aquilo que você almejava, vai depender das suas escolhas, do seu dia a dia. E todo ano, né, para quem já fez uma vez, 2 vezes, 5 vezes essas promessas, você vê que todo ano chega no seu final. Não é assim? Às vezes a gente está na metade do ano e já vê o quê? Não vou chegar lá. Cara, tá difícil, tá punk, tá complicado. E a certeza é que todo ano que passou, que a gente fez as promessas, esse ano chegou no fim, ou a gente alcançou, né, e sentiu muito prazer, muita realização naquilo, ou a gente ficou frustrado ou decepcionado, ou você, cara, não, no próximo ano isso vai acontecer. Só que isso a gente tem certeza que o ano chega ao fim. Mas o que poucas pessoas param para refletir é que com a vida é a mesma coisa. A nossa vida também, um dia, ela vai chegar ao fim. Os nossos dias, um dia, né, vão se findar aqui nessa terra. E como que nós estamos dirigindo a nossa vida, na verdade, primeiro, no que a gente acredita, para que, mediante isso, a gente dirija a nossa vida claramente para esse propósito. Pode passar mais um, por favor? Muitos de nós direcionamos a nossa vida baseado naquilo que a gente passou, né? O nosso passado. Muitos são dirigidos pela culpa. Às vezes algo que você fez contra alguém, né? Ou contra pessoas, né? Mais de uma pessoa, né? Às vezes você feriu uma pessoa e aquilo ali te remói. Você constantemente revive aquilo ali e acaba que os seus dias eles são direcionados por aquilo que você experimentou no passado. Todos os seus dias eles acabam sendo muito pesados, né? Acaba sendo muito difícil conviver com isso. Pode passar o próximo. Outros são dirigidos pelo rancor, né? Pela raiva. Outro dia eu estava, Taiane chegou em casa e perguntou para mim, você já comprou lá no sacolão tal? Eu sim. Aí ela, meu Deus, eu não sei o que tem com aquela mulher. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, o Henrique estava lá, fez uma brincadeira, todo mundo riu, todo mundo se alegrou ali, né? Criança, quando brinca, às vezes surpreende, né? Faz uma brincadeira, todo mundo começa a rir, gargalhar e tal. Meu Deus, que criança engraçada, talvez nem é tão engraçada assim, mas todo mundo se alegrou ali no momento e ela fechada como se tivesse acontecido nada. E não é normal. E eu lembrei, né, dessa amiga nesse exemplo. Assim, às vezes nós temos algo tão fechado contra alguém, contra algo que alguém nos fez, que isso acaba consumindo toda a nossa energia, consome nossos pensamentos e, às vezes, a gente reflete isso, né? Dessa forma como essa mulher fez, né? Ela se fecha para si e perde até o sorriso, perde até o brilho, né, da vida, mesmo diante de uma criança. Mas, algumas vezes, a gente explode,
né? E isso às vezes fica muito mais claro para quem é explosivo. Você consegue ver, meu Deus, essa pessoa tem algum problema dentro dela, né? Porque parece que por fora está tudo bem. Outra coisa que dirige a nossa vida é o medo. Alguém já se viu dirigido, preso pelo medo aqui? Eu várias vezes. Várias vezes. Várias vezes eu tenho medo de tomar decisões e muitas das vezes isso é baseado no nosso histórico. Às vezes é baseado naquilo que a gente já passou, coisas que a gente tem receio, nem só o que nós passamos, às vezes é algo que alguém próximo, e a gente acabou vivenciando, vendo isso, passou, e a gente acaba paralisando a nossa vida. A nossa vida ela acaba sendo dirigida pelo medo, né, por causa de algo que nós vivemos e experimentamos na vida. Outra coisa que nos dirige, que pode nos dirigir, corrigindo, é o materialismo. E hoje isso está muito na moda, né? Acho que sempre foi, todo mundo quis, na história da humanidade, quis ganhar mais dinheiro, né? Mais recurso, mas parece que hoje virou assim febre mundial, né? Tá todo mundo procurando como ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque para muitos o dinheiro ele é o quê? Representa felicidade, segurança, né? E ele pode até te trazer alegria, prazer, mas muito momentâneo. Se for só dinheiro que você tem, só o dinheiro, isso vai te trazer uma realização bem momentânea. Eu até lembrei outro dia, né, do Chorão. Não sei quantos, meu Deus, não sei se é um exemplo muito velho, mas o Chorão do Charlie Brown Jr., da banda. Alguém aqui conhece? Caraca, show. Gostava muito dele, né? Ouvia muito as músicas dele, curtia, né? Era músico, então gostava pra caramba. E ele é um cara que, quando ele morreu, isso ouvir tanto as músicas dele, isso me deixou muito mal. E eu já era, né, cristão, seguia ouvindo as músicas dele, né? E quando ele morreu, isso me deixou muito mal. Por quê? Porque ele era um cara que tinha muito recurso financeiro mesmo. E me causou muita crise. Por quê? Porque ele se matou. Ele tirou a própria vida, né? Tomou, né, medicamento e se matou. Acharam ele, não foi nem no mesmo dia que encontraram ele morto lá não sei se é a casa ou apartamento dele. E às vezes é um objetivo de muitas pessoas, né? Conduzem a sua vida para conquistas financeiras e não acreditam, até aquele que consegue chegar lá, que isso é passageiro. É um materialismo, né? Recurso financeiro é algo que passa e não te realiza, por mais que faça você experimentar alguma alegria, né? Alguma realização momentânea. E mais um exemplo que eu queria dar, que nós podemos ser dirigidos, é pela necessidade de aprovação. Aqui ninguém é dirigido por isso, né? Ninguém nunca na vida fez escolhas, né, baseadas naquilo que o outro ia pensar. Aqui não tem ninguém assim, né? Mas aí fora, né, tem muitas pessoas que acabam direcionando a sua vida pelo aquilo que o outro pensa. E tem uma frase muito legal que fala assim, ó: eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Às vezes a gente deixa até de fazer aquilo que a gente acredita com medo daquilo que o outro vai pensar. Isso até nos aprisiona, né? Porque nós temos medo do homem, medo daquilo que o homem pensa, daquilo que a sociedade pensa, daquilo que as pessoas podem nos questionar, algum caminho que a gente esteja tomando. E
muitas das vezes nós seguimos esse caminho, nós direcionamos a nossa vida por isso. Isso acaba gerando, né, ansiedade, medos também, né, receios pelo futuro. E quando nós vivemos diante disso, né, dirigidos, né, por culpa, rancor, né, essas pressões, muitas pressões, às vezes a gente perde até o prazer, né, de estar vivo. A gente acaba perdendo o prazer porque nada disso traz uma realização plena. Nada disso traz, na verdade, traz muito peso. E a gente fica perdido sem um propósito. Porque se nós somos dirigidos por fatores externos, internos do passado, aquilo que a gente viveu, a gente deixa de experimentar o propósito pelo qual nós fomos criados. E quando nós temos clareza, né, daquilo que é o nosso propósito, a gente pode experimentar coisas muito diferentes, que é o próximo slide, por favor. Conhecer o nosso propósito, as vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos. O primeiro, quando a gente conhece o nosso propósito, a nossa vida começa a ter sentido. A gente acorda com uma outra disposição para viver o dia, para passar os nossos dias. O nosso dia não é pesado. Às vezes, quando a gente não tem um propósito, até acordar é um peso. Até acordar é difícil. Na verdade, até dormir também é difícil. Porque você já não sabe nem para que você vai descansar. Você vai descansar para amanhã enfrentar um outro dia. Meu Deus do céu, será que é isso? E tem um médico, que eu não vou falar o nome dele, que é difícil aqui, mas ele hoje já é, né, bem senhor, virou até um escritor, e ele descobriu, né, de tanto avaliar pessoas com câncer, que alguns pacientes eles tinham melhoras muito expressivas quando ele começava a conhecer os pacientes e fazia uma pergunta para eles, né? Ele perguntava assim: você quer viver até os 100 anos de idade? E alguns respondiam que não quero, para que eu vou viver mais? E outros respondiam claramente, sim, eu quero sair dessa, eu quero melhorar, eu quero sair, quero voltar, né, para a minha atividade normal, quero viver mais, mesmo que com alguma limitação, eu quero seguir vivendo. Ele viu que, né, durante muitos anos de profissão, que esses casos, que as pessoas tinham um propósito muito claro, que eles queriam continuar vivendo, eles viviam realmente muito mais. Por quê? Porque eles tinham clareza de propósito. Eles viviam, né, eles sabiam que a vida tinha um sentido real. Então, eles queriam batalhar também para viver mais. Conhecer o nosso propósito simplifica a vida. A vida é muito, né, muitos dizem que a vida é muito difícil, muito complexa, tem muita coisa, né? Mas quando nós acreditamos fielmente num propósito determinado, a gente tem a vida muito mais simples. Por quê? Porque você define aquilo que você vai fazer e aquilo que você vai deixar de fazer. A vida se torna muito mais simples porque você já não tem mais essas influências de pressões externas. Você tem muita clareza daquilo que você precisa focar, em que você precisa basear as suas decisões, e até a tua agenda fica uma agenda muito mais simplificada. Você não se preocupa em agradar a tudo e a todos. Conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Você realmente começa a se distrair menos. Você tem uma direção muito clara, então você não fica perdendo tempo com aquilo que não vai agregar com o seu propósito. Você só vai fazer o quê? Aquilo que você acredita que vai cooperar, corroborar com a direção que você decidiu seguir para alcançar esse propósito. A gente não fica mudando constantemente, né? Às vezes a gente muda tanto de rumo, né? Tanto de direção. Não, eu vou trabalhar com isso. Não, eu vou trabalhar com aquilo. Não, eu vou para cá. Não, eu vou para lá. E aí a gente muda, às vezes até com aquela esperança, né? Não, agora vai dar certo. Não, agora vai acontecer. Normalmente é o quê?
somos nós perdidos, tentando achar uma direção para a nossa vida fazer sentido. Conhecer o seu propósito estimula a sua vida. Eu não sei se você já viu pessoas vivendo no bem bom, curtindo às vezes uma praia, né, viajando, desfrutando de uma comida maravilhosa, reclamando. Você já viu isso acontecer? E você já viu gente fazendo atividades laboriosas, cansativas, cantando, louvando, se alegrando. Cara, o pessoal olha assim, gente, o que essa cara pensa da vida? Eu já vi lá na minha rua, às vezes eu saio para trabalhar 5h10 da manhã e tem uma gari lá na praça, varrendo e cantando. Eu falo, meu, aquilo ali me deixa em choque, né? Porque muitos dos dias eu estou acordando, né? Falo, meu Deus, tem que trabalhar de novo, misericórdia e tal. E está lá ela. Eu falei, gente, essa mulher deve ter muita clareza do propósito dela, porque ela está estimulada 5h da manhã, varrendo a rua, sem nenhum chefe ver, sem ninguém pressionando ela. Ela tem muita clareza, né, de que a vida dela está... Eu pensando comigo, tá? Não conversei com ela não, que eu só passo batido ali. Mas aquilo mexeu comigo. Falei, essa pessoa tem uma vida realmente, ela é bem estimulada mesmo. Porque 5h da manhã, nem se fosse acordando meio-dia, tranquilão, vá para varrer, eu não teria todo esse estímulo, né? E outros, né, como eu falei, até desfrutando de momentos, né, que deveriam ser bem legais, né, para a pessoa estar ali curtindo, aproveitando, né, tirando selfie, a pessoa está ali resmungando e murmurando, como se a vida realmente não tivesse nenhuma alegria, nenhum estímulo. E o último exemplo que eu queria te dar é que conhecer o seu propósito te prepara para a eternidade. Como eu falei, a vida aqui, ela chega num fim. Aquilo que nós vivemos aqui nada mais é do que um preparo para a eternidade que nós vamos viver. Alguém aqui falou, não lembro se foi o Daniel ou o Breno, que nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, né? Porque nós não fomos feitos para morrer e a morte não é o fim de tudo. Nós estaremos na eternidade, né? E o que eu queria fazer um desfecho aqui com você? Eu não sei mesmo, né? Sei de alguns porque eu conheço algumas pessoas aqui, mas eu não sei o que tem dirigido a sua vida. E apesar da gente saber todos os benefícios de ter o propósito, né? Viver o propósito pelo qual nós fomos criados, por mais que a gente tenha clareza que saber disso é muito bom, né? Isso direciona claramente a nossa vida, isso também não é tão fácil. Direcionar a nossa vida corretamente não é tão simples assim, principalmente dependendo da tua história. Dependendo daquilo que você viveu, aquilo que você passou, as tuas origens, né? Você pode ter marcas, você pode ter receios, você pode ter muita dificuldade de confiar em alguém. Você pode ter culpas por algo que você fez. Você pode ter algum rancor também de algo que alguém fez com você. Você pode ter pressões. Você pode ter medo. Você pode ter fugas que às vezes para você é inexplicável. Mas eu queria ler um texto para você, que é um caminho. Eu queria concluir aqui te dando um caminho. Está dando para ler o texto aqui?
texto está lá em Gálatas 5,16. E ele fala assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da sua natureza humana. Vou repetir. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Isso não é fácil. Deixar que alguém dirija a nossa vida não é tão simples assim. A gente tem muito medo de perder esse controle. Mesmo quando a vida não é mil maravilhas, a gente quer seguir mantendo o controle dela. É ou não é? Não é fácil deixar, entregar. Deus, Espírito de Deus, que às vezes você nem conhece, eu quero deixar você conduzir os meus dias a partir de hoje. Eu quero deixar, por quê? Porque até hoje eu vivi, uma culpa sem explicação. Eu fui consumido, pela culpa. Só que esse mesmo Deus, Ele sabe de tudo que você viveu. Ele sabe tudo que você passou. Só que Ele também sabe qual o caminho que você precisa seguir. Quando nós temos culpa, Ele sabe o caminho, eu vou até corrigir, Ele é o caminho. Ele é o caminho que a gente precisa dirigir a nossa vida. Jesus, Ele é o caminho. E para aquele que tem culpa, que vive uma vida culpada, Ele tem perdão para você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você que tem muita raiva, muito rancor, isso já te desgastou, você já não aguenta mais viver com isso, você está cansado de viver assim, Jesus, Ele também tem esse caminho para você, porque Ele é o quê? Ele fala, vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado de dirigir a sua vida debaixo de toda essa pressão, venha. Venha que eu vou te dar descanso. Eu vou te dar alívio. Se você tem medo, se você vive tua vida guiado pelo medo, quando você começar a conhecê-lo de verdade, você vai descobrir que conhecer Jesus, Ele lança fora todo medo. Porque o perfeito amor, que é o próprio Deus, Ele lança fora todo medo. Se você acha também, de alguma forma, que, você está falando exemplos que não tem a ver comigo, Eu não passei por tudo isso que você está falando. Para mim, eu nem acredito que possa ter uma solução, Aí você pode declarar, para mim é impossível, Eu declaro para você, para Ele não há nada que seja impossível, porque para Deus tudo é possível. Então, nessa noite, eu quero concluir aqui com você que se até hoje você tem dirigido a tua vida de uma forma muito tortuosa, muito complicada, e talvez você ainda não tenha percebido que Ele tem tentado te trazer para a direção que Ele quer. Talvez você não tenha percebido. Eu já escutei uma história ontem, comendo um lanche aqui com um jovem, e escutei uma história hoje, no grupo pequeno, de duas pessoas que viram claramente que Deus trouxe mais uma vez ela para a direção do propósito de Deus para a vida dela. Só que às vezes a gente não percebe. Muitas das vezes a gente não está atento também. E eu quero te dizer, essa conferência aqui também é mais uma maneira que Deus está te trazendo de volta para esse propósito. Então, em nome de Jesus, esteja aberto, esteja atento,
Que por mais que você acredite, cara, mas para mim não dá, Ele pode fazer todas as coisas novas, porque Ele faz novas todas as coisas. Amém? Então, deixa que Deus, assim como o texto disse ali, deixa que o Espírito de Deus dirige a tua vida. Por mais difícil que seja entregar esse controle, né, é muito desafiador, mas Ele conhece todos os teus dias. Ele sabe melhor do que ninguém. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem poder suficiente para restaurar toda a nossa história e direcionar a nossa vida para o propósito dEle. Amém? Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus, né? Porque eu também acredito que aquilo que a gente fala aqui, por melhor que alguém fale, que não é o meu caso, né? Por melhor que alguém transmita, só Ele pode fazer um milagre no nosso interior e fazer com que a gente entregue de verdade, assim, de todo o coração, esse controle para Ele. Podemos orar? Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor nos ama, Senhor, como ninguém. O Senhor nos criou, Pai, para viver o Teu bom propósito. E eu quero, Senhor, Te pedir, em nome de Jesus, Pai, que toda mente aqui que tenha vivido até hoje, debaixo de culpa, debaixo de pressão, debaixo, Senhor, de medo, de rancores, Pai, que tudo isso seja limpo em nome de Jesus, Pai. E que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, trazendo, Senhor, alegria, paz, Senhor, desfrute de uma vida tão maravilhosa que o Senhor planejou para nós vivermos, nos relacionando plenamente contigo, Pai. Em nome de Jesus, que essa noite, Pai, esses dias, Pai, seja um tempo de redirecionar a nossa vida para o Teu bom propósito, em nome de Jesus, Senhor. Amém.